Hoje eu quero tratar aqui com vocês dois textos em paralelo, é Mateus capítulo 4 e também João capítulo 7. E eu quero destacar alguns pontos importantes que eu acredito que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã. E também agradecer aos irmãos pelas suas colaborações para que nós possamos continuar mantendo, né, esse centro de adoração e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Então, nós vamos começar com Mateus capítulo 4 e a gente vai procurar... Obrigado, querida. Obrigado, querida. A gente vai procurar atentar esse assunto. Mateus capítulo 4 é um pano de fundo para a gente compreender. A gente não vai entrar especificamente nos pontos da tentação, porque todo mundo eu já preguei sobre isso. Então eu quero pregar hoje sobre algumas situações que são muitas vezes tentadoras para nós. Então eu vou ler Mateus 4, eu vou ler corrido, não vou explicar, ele vai servir apenas como base para depois a gente trabalhar o João capítulo 7, tá? Aí acho que a gente vai até o final da tentação só. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos, aos anjos dele, ao seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova ao Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Obrigado, querida. Então agora vamos trabalhar, irmãos. Primeiro eu quero trazer aqui um pano de fundo na vida de Jesus, porque o nosso alvo é Cristo. A ideia de nós sermos cristãos é procurarmos no nosso dia a dia imitar a Jesus. Então agora eu quero pegar aqui alguns pontos deste assunto que envolveu a vida de Jesus, logo depois que ele se batizou, e trazer para durante o seu ministério até a sua morte. Então o que é que nós estamos considerando? Nós estamos considerando do início do ministério de Jesus, que está lá em Mateus 4, e a gente está chegando lá no livro de João. O livro de João ele é bem condensado, e aí ele vai tratar, por exemplo, das situações onde já estão, os momentos são próximos da morte de Jesus. E o diabo aqui, ele tenta levantar para Jesus pelo menos 3 ou 4 pontos que todos nós temos suscetibilidades a cair. Todos nós temos. Uma dessas é a inconsequência. É a inconsequência. Você vê que o diabo tenta fazer Jesus se tornar completamente inconsequente naquilo que ele está tentando. Ele não está nem um pouco preocupado, né? O que é que Jesus vai fazer? Ele está querendo simplesmente mexer com o emocional de Jesus. E aí depois, nós percebemos que o diabo ele também usa o quê? Ele usa a vaidade, né? A vaidade, e se você prestar bem atenção, você vai perceber que todos nós, por natureza, somos vaidosos. E quando eu falo vaidade, eu não estou dizendo que você não deva se arrumar, eu não estou dizendo que você não deva ter coisas boas na vida. Não, não é nada disso.
Quando nós dizemos vaidade, nós estamos nos referindo àquilo que o apóstolo João, ele diz lá no livro de João, sobre o desejo dos olhos e a ostentação dos meios de vida da pessoa, né, que não se originam do Pai, mas origina-se do mundo. Ou seja, o que é que nós percebemos? O diabo ele também coloca para Jesus essa questão vaidosa, a ostentação. Olha, você vai ser o governador do mundo. Mas ele estava tentando dar para Jesus tudo que já era de Jesus, né? Jesus, obviamente, que não ia cair nisso. E depois a gente vai perceber um detalhe interessante também, que o diabo, ele tenta fazer Jesus chegar nessa conclusão de que Jesus é um coitadinho, né? Que Jesus é um coitadinho. Sabe esse lance, né? Por que as coisas estão me acontecendo se eu sou filho de Deus? E o cantor já cantava, me dá poder de filho, né? Então por que as coisas estão acontecendo dessa maneira na minha vida? Por que está difícil a minha vida? Ô varão, me dá aquele óculos ali, por favor. Por que as coisas estão difíceis na minha vida? Eu não enxergo, eu preciso que o varão pegue meu óculos, sabe? Esses lances assim. Então, aí, o diabo também tenta colocar isso na cabeça de Jesus. Ué, mas vem cá, você falou que é filho de Deus, né? Já que você é filho, você tem alguns direitos, né? E Jesus vai retrucando isso. E um outro perigo que a gente consegue enxergar e que muitas vezes ocorre principalmente no brasileiro, é a falta de posicionamento. Vocês já perceberam como no Brasil, eu estive falando sobre isso a semana passada, não lembro aonde. Fui dar uma palestra em algum lugar e eu estava explicando sobre isso. E aí, como brasileiros, nós fomos colonizados inicialmente por volta do descobrimento do Brasil, com a chegada dos europeus. Depois nós tivemos, né, o período de escravidão, onde as pessoas vinham da África e eram escravizadas aqui no Brasil, porque os índios, eles eram muito brutos, eles não gostavam de ser escravizados. Então tinha que escravizar o pessoal da África, que era mais fácil. Então quando você estuda a história, você acha muito essa questão aí, né, dos navios negreiros e assim sucessivamente. Isso acabou gerando no Brasil um grupo, né, na verdade, sem uma identidade, né? Sem uma identidade fixa, né? Como, por exemplo, nós temos os europeus, né? Então, os europeus, se você chegar no cidadão, ele é francês, ele tem N motivos o porquê ele é francês. Ele consegue justificar isso. Agora, o brasileiro, qual é o motivo que a gente tem? Só porque a gente nasceu no Brasil, né? Se você for analisar, todos nós temos na nossa herança essa questão da miscigenação, né? Então ninguém, por exemplo, pode, no Brasil principalmente, ninguém pode se vangloriar de ser deste ou daquele grupo étnico. Mas, ao mesmo tempo, nós herdamos uma característica muito ruim dos nossos primeiros pais, que não estou falando de Adão e Eva. Estou falando das pessoas que foram escravizadas. Então nós herdamos uma característica de escravidão também, de estar sempre de cabeça baixa, de não ter posicionamento, não é? Quando você vai olhar a história, uma das principais revoltas que nós temos é a revolta quilombola de Zumbi dos Palmares. É uma das principais, mas também, embora as insurgências elas aconteciam sempre em pequeno grau, elas sempre eram rechaçadas coercitivamente. De modo que nós herdamos isso. E você pode perceber que o brasileiro é assim.
Se você está, por exemplo, numa sala de aula, o professor faz uma pergunta, é um ou dois que levantam a mão para responder. O restante fica todo mundo com medo. Se você tiver, por exemplo, em um local que a polícia chegar e você acabou de ver o cidadão ser morto, e tem lá 10 pessoas, o policial pergunta quem viu ele ser morto, quantos levanta a mão? Ninguém levanta a mão, você entendeu? Então essa é uma característica nossa como brasileiros. Então às vezes a gente não tem posicionamento, e Jesus mostra que ele tem posicionamento na vida. Ele fala assim, olha, está escrito, Satanás, é o Senhor teu Deus. O meu posicionamento é de que eu devo ser adorado, porque eu também faço parte da divindade. Não é eu que tenho que te adorar, você está invertendo os valores. Então é muito interessante quando a gente começa a analisar o comportamento de Jesus, que é um comportamento, irmãos, ele é um comportamento linear, desde o momento que ele se batiza até o momento que ele vai chegando próximo da sua morte. A vida de Jesus, ela não é composta de altos e baixos igual a nossa vida. A nossa não, a nossa tem altos, tem baixos, mas a de Jesus não. A de Jesus era uma vida linear, até porque ele era, embora Deus, ele era um homem perfeito. E aí, quando a gente chega aqui no livro de João 7, e a gente já está caminhando, coloca lá agora, por favor, querida. A gente já está caminhando para a morte de Jesus, né, conforme eu citei no começo. O ministério de Jesus, ele é bastante condensado. A irmã Maria Pereira, um abraço para ela, está perguntando qual é o livro. Nós estávamos em Mateus 4, agora a gente está entrando em João 7, querida. Mateus 4 foi para a gente destacar aqui esses pontos que João também vai apresentar. A ideia desse sermão é mostrar a vida de Jesus, do começo do ministério até o fim do ministério dele. E como nós devemos copiar, né, Jesus neste aspecto. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. É importante que a gente copie, porque Jesus, ele é o nosso modelo. Então o texto começa dizendo assim, ó, depois disso Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Olha só que interessante. Jesus, ele está pregando, e o nome de Jesus já começou a se espalhar. O pessoal está falando, ó, tem um pregador aí que cura, ele ressuscita mortos, ele faz e acontece. Então, a fama de Jesus começa a se espalhar. Mas tem uma palavra aqui que define o texto para a gente e mostra que Jesus, ele não tem uma atitude inconsequente. Lembram-se que o diabo tenta se aproveitar disto e fazer Jesus ser um inconsequente. Inconsequente é aquele que não mede as consequências. Então ele diz o quê? Deliberadamente decidiu manter-se longe da Judéia. Por quê? Porque os judeus queriam matá-lo. Então vejam só, essa é uma qualidade de Jesus que nós precisamos imitar. Não sermos inconsequentes. Muitas vezes tomamos decisões na vida e que são completamente inconsequentes. E a gente percebe isso acontecendo o tempo inteiro, na vida dos irmãos, na vida de pessoas que nos rodeiam, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa escola, dentro do serviço. Então, como nós podemos ter uma atitude não inconsequente? Veja que Jesus sabia por quê, olha. Porque os judeus procuravam matá-lo. Jesus estava na Galileia, irmãos. Na verdade, o estado de Israel, ele é aproximadamente do tamanho do estado de Sergipe, né, nosso aqui. Então é pequeno, relativamente pequeno. Se você depois tiver curiosidade, entra no mapa, dá uma olhada no tamanho do estado de Sergipe. Aproximadamente é a área do estado de Israel. E o que acontece? Jesus está na Galileia. Se você pegar a Galileia para a Judéia, você vai ver que os lados são opostos. Mas a fama de Jesus já tinha corrido e Jesus agora ele está na Galileia.
E eles falam assim, olha, eu não vou lá para a Judéia não. Porque se eu for na Judéia, eu vou ter que chegar em Jerusalém, que está lá. E lá o pessoal está querendo me matar. E aí vocês vão entender o porquê que João começa essa história falando isso aqui pra gente. Mas os dois pontos que eu gostaria que os irmãos compreendessem inicialmente, que mostra que Jesus era uma pessoa muito centrada na missão dele, são esses dois pontos. Primeiro, ele se mantém longe do perigo. Primeiro, se mantém longe do perigo. Segundo, ele reconhecia onde estava o perigo. Então, é a mesma coisa que nós precisamos pensar quando nós tratamos na nossa vida. Saber onde está o perigo e, ao mesmo tempo, entender como podemos nos manter longe do perigo. E o texto continua. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui para Jerusalém e para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Vamos dar uma paradinha aí. Veja só, Jesus está na Galileia. Ele sabe que Jerusalém é o lugar onde o pessoal está procurando matá-lo. E aí o pessoal fala assim, ó, você tem que... Porque os irmãos deles não sabiam da história direito. Os irmãos dele dizem assim, ó, você tem que sair daqui. E ir para onde? Para Jerusalém. Porque Jerusalém era a capital do mundo judaico. Era ali que estava o templo. Então ele fala assim, ó, você tem que sair daqui e ir para Jerusalém. Notem, irmãos, que inconscientemente aqui, os discípulos de Jesus, eles estão explorando agora, mais ou menos, uma mesma situação que o diabo tentou explorar na vida de Jesus. Qual que é? Vamos prestar atenção no texto para a gente entender, ó. Você deve sair daqui para a Judéia. Por quê? Para que seus discípulos vejam as obras que você faz. Então, isso é um desafio. Estava chegando o tempo da festa das cabanas. Quantos aqui sabem o que era a festa das cabanas? Eu explico. Os judeus, desde que eles saíram do Egito, eles estiveram morando em tendas. Morando em tendas. O tabernáculo ficava no meio e as tendas ficavam em volta do tabernáculo. Então cada um tinha sua barraca. Era como se fosse, né, você, se já teve a oportunidade, aqui não tem muito no Brasil, não tem isso, porque aqui o pessoal assalta. Mas lá nos Estados Unidos é muito comum. O pessoal pega o seu trailer, muitas vezes pega o seu carro, pega a sua barraca e vai fazer camping, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa. Agora aqui no Brasil não dá, irmão. Se você fizer camping, é perigoso o cara colocar fogo em você, igual se coloca no pessoal. Agora lá em São Paulo o pessoal fica debaixo das tendas. Em São Paulo você vai num monte de lugar, varão. Tem tenda lá, entendeu? Aqui em Campinas já estão fazendo também umas tendas. Então era mais ou menos isso. Se você, por exemplo, vai em Jerusalém nessa época, até hoje, os judeus, isso aqui é muito legal, porque os judeus, irmãos, eles têm uma cabeça feita e firme em cima das tradições deles. Isso é muito legal. Até hoje, os judeus, em qualquer parte do mundo que eles estiverem, eles podem estar em Wall Street e podem estar em Jerusalém. Quando chega a época da festividade das cabanas, eles montam a tenda no quintal, na sacada do prédio, onde for, mas eles montam. E vão dormir lá. Durante o dia eles cuidam da vida deles, trabalham, só que eles vão dormir na cabana. Interessante, não é? E era essa festa que estava se aproximando. E é a festa que os irmãos de Jesus sabem que é uma festa famosa. Poxa, então, imagina, se você chegar nessa festa famosa, fazendo esses milagres aí, você ganhou o mundo. Você ganhou o mundo.
Exatamente, irmãos, a vaidade, a exploração do ego. A vaidade. O que foi que Satanás disse para Eva quando ele foi tentá-la? Ele explorou exatamente esse ponto. Ele disse assim, olha, se você comer aí do fruto, você vai ser como Deus. Você vai saber o que é bom e o que é mal. Então ele explora o ego, a vaidade de Eva. Então, os irmãos de Jesus dizem para ele, olha, se você for para lá, vai ficar bom para você. Mas lembram-se do início? Volta lá no 1, por favor, querida. Olha só. Mantendo-se deliberadamente longe de Jerusalém, por qual motivo? Por causa dos judeus que queriam matar ele. Mas agora os irmãos dele falam exatamente ao contrário. Não, vamos para lá, uai. Tipo assim, porque eles não tinham conhecimento exato do que aguardava Jesus. Aliás, até Pedro, quando está chegando perto da hora da morte de Jesus, o que é que Pedro diz? Ah, Senhor, não terás absolutamente tal destino. E aí Jesus diz, não, vai embora, Satanás, porque as suas palavras não são de Deus, são de homens. Então, Jesus, ele entende que nesse momento não era chegado ainda o horário para ele morrer. Ele sabia que ele ia ter que ir a Jerusalém. Até porque diz que nenhum profeta era morto fora de Jerusalém. E Jesus sabia que ele teria que ir para Jerusalém. Só que ele teria que ir para Jerusalém no momento correto. Não era no momento que eles quisessem. É lógico que o que os irmãos de Jesus estão colocando para ele aqui, irmãos, se você pegar hoje, por exemplo, você quer ficar famoso, não é? Você quer ficar famoso. Então, o que o pessoal tenta hoje para ficar famoso? Ah, não, eu vou lá em determinado reality show, né, da maior emissora do país, o cara fica famoso, né? Qualquer profissional de marketing sabe que se você tiver um escritório na Avenida Paulista, você é uma pessoa que tem grana. Não é diferente de você ter um escritório aqui no centro de Hortolândia, né? Qualquer pessoa sabe que um advogado bem renomado, o escritório dele é muito diferente de um escritório de um advogado que não tem nome. Então, os irmãos de Jesus estão falando exatamente isso. Você, tá bom, você fala pra gente aqui que você é o Messias, mas tá, e aí, como é que fica esse negócio? Se agora é a oportunidade da gente chegar junto, porque todo mundo tinha aquela ideia de que Jesus ia chegar quebrando tudo, ia chegar e acabar com o Império Romano. Então, eles tinham uma visão deturpada de Jesus nesse aspecto. Assim como, por exemplo, hoje, irmãos, é um aspecto que a gente precisa vencer, né? Muitas vezes nós lutamos e continuamos a lutar. E eu acho muito interessante, irmão, sabe por quê? Eu fico analisando, eu não sei se alguém já fez essa análise aí. Eu fico analisando, principalmente quando eu estou viajando por aí, eu fico analisando o comportamento das pessoas. E eu consigo enxergar uma coisa, que ninguém é tão bom e ninguém é tão mal, né? Como dizia a Sandra de Sá, ninguém é puro anjo ou demônio. Mas todo mundo, irmão, está correndo atrás da vida. Está todo mundo correndo atrás da vida. Por que você não consegue, às vezes, dar atenção para alguém que te para no meio do caminho? Ah, é porque eu estou indo no cartório. Mas você está indo no cartório fazer o quê? Reconhecer um documento. Documento para quê? Né? Você percebe que no fundo, tudo
O dinheiro está envolvido? Sempre é assim. Então, o que acontece? Satanás, ele estava tentando deturpar a visão de Cristo. E, ao mesmo tempo, agora, seus irmãos estão na mesma situação, tentando deturpar a visão dele. Né? O marketing é o que você precisa, meu. Você precisa chegar lá. Entendeu? Agora, pare e pensa junto comigo, irmãos. Né? Muitas vezes nós ouvimos falar de pessoas bem-sucedidas. E aí nós perguntamos, a que custo? A que custo? Que era o que os irmãos de Jesus queriam que ele fosse. A que custo? Para morrer fora da hora? A que custo nós estamos buscando essa ideia de ser bem-sucedido? Não é? O que é que nós estamos pensando nesse aspecto? Eu citei que, ao analisar a vida das pessoas, a gente percebe as pessoas o tempo inteiro numa busca frenética para sobreviver e muitos para obterem o sucesso que acham que vão ter. Por exemplo, alguns acham que ter sucesso é ter uma mega igreja, é ter um templo de Salomão. O cara acha que isso aí é sucesso, né? Porque se ele tem uma mega igreja e ele tem lá um pessoal que é dizimista, o que acontece? Ele vai receber dízimo de 10 mil pessoas. Então, para ele é sucesso. Mas é sucesso religioso? Entre aspas, sim. Mas é mais um sucesso financeiro que ele está buscando. Então, notem, o que é o sucesso? Por exemplo, alguns acham e trabalham a vida inteira para isso. Para chegar num determinado tempo da vida, ele tem um carro importado, e ele ter uma situação financeira que lhe aguarde na velhice para morrer. Irmãos, quando eu começo a analisar isso, eu digo, meu Deus do céu, quanta burrice a gente pratica na vida, porque a gente não pensa. O Raul Seixas, ele tem uma música chamada Ouro de Tolo, não sei se vocês já ouviram. E nessa música ele diz assim, tem uma frase dele que eu acho muito interessante, onde ele fala que ele não se contenta de estar no trono do seu apartamento, no banheiro da casa dele, com a boca escancarada e cheia de dentes, esperando a morte chegar. E o tema da música é muito apropriado, Ouro de Tolo. Ele fala que ele buscou muitas coisas na vida e ele estava no auge de sucesso. Ele ainda não estava para morrer nesse caso aí. Mas ele fala que ele tinha buscado muitas coisas na vida. E agora, o que ele fala? Ele fala assim, foi tão fácil conseguir, agora eu pergunto, e daí? Eu estou com mais um monte de coisa para fazer. Então essa é a vida do ser humano. É o tempo inteiro correndo atrás da vida. E se torna uma busca frenética. Eu não sei se alguém viu essa semana aquele jogador chamado Izquierdo, jogador de São Paulo. O pessoal que é São Paulino aí deve estar mais a nacional, né? Ele jogou no São Paulo, não jogou? Contra São Paulo. E eu, inclusive, eu vi a hora que ele vacilou e morreu. Ele caiu. Menino, acho que tinha 27 anos. E ultimamente, irmãos, está muito comum, principalmente em jogadores de futebol, essa questão do mal súbito. Ele não é o primeiro. E acho que não é o segundo. Eu já contei, acho que pelo menos uns 3. Então, olha só que coisa interessante. E depois eu estava vendo a reportagem sobre a vida dele. E aí ele deixa uma criancinha, que eu acho que tinha alguns meses, uma semana, né? E mais uma outra, e a mulher.
E aí eu fico me perguntando com esses fenômenos que acontecem na vida. Não é se valeu a pena o que ele fez. Porque era o sonho dele. Era o sonho dele. Ele desenvolveu a profissão dele. Mas imaginem, irmãos, o quanto esse rapaz batalhou para chegar onde ele tinha chegado. Aí tem aquele pessoal que gosta de ficar postando na internet os músculos. Tatuagem, varão. Tatuagem. E ficar mostrando os músculos na internet, Tem esse pessoal aí. Aí ele mostra os músculos, tal, murcha a barriga para não dizer que não tem barriga, Aí... Aí, mano, fica a gente aqui fora comendo carne gorda. Comendo carne gorda. Ai, irmão, atendendo o telefone na hora do culto. Como é que ele tá? Aí fica a gente aqui fora, aqui, ó, comendo carne gorda na hora, aqui fora, comendo costela, tal, não sei o quê. Quando você menos espera, o cara que tá lá na academia faz igual jogador aí. O cara simplesmente dá linha. E aí eu pergunto, irmãos, até que ponto vale essa busca desse sucesso? Que é o que os irmãos de Jesus estão falando para ele. Vai embora daqui, vai para Jerusalém, vai buscar sucesso lá, rapaz. Aqui o negócio não vai funcionar para você não. Isso aqui é Galileia. Aqui a gente está no fim do mundo. Não, irmãos. Nós temos que ter uma diferença de pensamento nessa questão de sucesso. Por exemplo, imagine uma pessoa muito bem sucedida. E você tem a oportunidade de chegar para visitar ele no leito de morte. Você acha que ele vai dizer assim: puxa vida, estou morrendo, podia ter comprado mais uma Ferrari antes de eu morrer, podia ter feito um pouco mais de hora extra na empresa, caramba, meu alvo era 1 milhão na poupança, agora eu tenho só 980 mil e vou morrer. 980 mil e vou morrer. E aí eu falo igual Salomão: e para quem vai ficar tudo isso, tolo? Caixão não tem gaveta. Então, irmão, a gente precisa entender que ser bem-sucedido na vida não é isso. Jesus deu o exemplo disso. Ele disse que ser bem-sucedido é alguém que armazena para si tesouros nos céus. Então a gente precisa ser equilibrado. A gente precisa ter equilíbrio. Na hora da morte, quando chegar a hora de cada um, que eu acredito que tem hora marcada para morrer, não acredito que ninguém morre antes da hora, Salomão fala isso: tem tempo para nascer e tem tempo para morrer. Então, na hora da morte, irmão, você não vai lamentar pelas coisas materiais que você está deixando, mas você vai lamentar por aquilo que você deixou muitas vezes de investir na sua própria vida e de investir na vida de pessoas que estão ao seu redor. Tem uma música muito famosa dos Titãs. Eu cito muito música, irmão, porque além de eu gostar de música, as músicas para mim, elas são verdades na vida de quem as escreveu. E tem uma música chamada Epitáfio. Epitáfio, para quem não sabe o significado, significa aquilo que vai escrito na lápide do cidadão quando morre. Então, normalmente o pessoal coloca só o nome lá para evitar muita polêmica. Mas aquela música, ele diz mais ou menos o que deveria estar escrito na lápide dele quando ele morresse. O que ele fala? Eu devia ter amado mais, devia ter estado mais com as pessoas que eu gosto, devia ter ido para a praia para ver o sol nascer. Ou seja, ele não fala que devia ter colocado 1 centavo a mais no banco, mas ele fala que ele deveria ter vivido a vida. E muitas pessoas param a vida, simplesmente param. Por quê? Jesus é o mestre em dizer isso. Não dá para você servir a 2 senhores. Você não vai ser irresponsável, Chegar em casa, deitar em berço esplêndido
e dizer que caia do céu o maná para mim. Não é isso que eu estou pregando. Eu não estou pregando a irresponsabilidade. O que eu estou pregando é que nós precisamos ter um conceito equilibrado, que era o que os irmãos de Jesus já não tinham, há 2000 anos atrás. Vai para Jerusalém, rapaz. Esses dias eu estava vendo, eu gosto muito de ver aquele Pablo Marçal. Ele tem uns cortes muito legais na internet. E às vezes, o pior que o corte dele, às vezes até enche o saco, porque é tanto corte, você vai subindo aquele negócio ali, quando começa um dele, só vai dele. Só vai dele. E aí uma repórter falou assim para ele: escuta, como é que você conseguiu ficar rico em tão pouco tempo? Ele falou assim: mas como assim pouco tempo? Ela falou: em 2010 você era pobre. Eu falei: não, 2010 não, eu era pobre em 2010, 2011, 2013, e eu comecei a ganhar dinheiro em 2014. Aí ele falou assim: mas como que você conseguiu isso? Aí ele falou assim: porque todo mundo é rico. Todo mundo é rico. Porque ele é cristão também. Todo mundo é rico. É que o pessoal não sabe disso. Aí ela falou assim: não, mas eu não estou falando em riqueza espiritual. Estou falando em riqueza de dinheiro, ter mansão, ter carro, ter tudo isso que você tem. Como é que funciona isso? Aí ele falou assim: isso aí começa assim, ó. Começa lá em cima. Aí de lá de cima, quando você começa a entender tudo isso vai chegando na sua vida devagarzinho. Na minha chegou um pouco mais rápido. E aí eu fiquei analisando, irmãos, para você pensar junto comigo, que quando você tem a simplicidade de não viver correndo atrás de coisas menos importantes, de fato, Deus ele te abençoa. Inclusive a riqueza, a Bíblia diz que é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Deus abençoou, claro, vou fazer o quê? Os caras estão especulando a vida do cidadão todinha para ver o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Meu amigo, o importante é assim, o que eu vejo, principalmente nesse cidadão. Vejo muita simplicidade, não vejo que o sucesso ou os milhões dele subiram a cabeça dele. Mas eu analiso exatamente essa ideia. É um cara bem sucedido, mas o ser bem sucedido para ele é o quê? Agora para ele ser bem sucedido, segundo ele, é servir o povo. Ele quer servir o povo. Ele precisa ganhar 20 mil reais para de perfeito? Eu no lugar dele, irmão, estava fora desse negócio aí. Entendeu? Ganhar, me matar para servir uma cidade que eu posso ser morto. Então, quando a gente trata de sucesso, quando a gente trata de ser bem-sucedido na vida, não é aquele cara que vive com o telefone tocando o tempo inteiro. Não é aquele camarada que você fala com ele, ele não consegue te dar atenção. Eu, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém e o assunto é sério, irmãos, eu desligo meu celular. E às vezes, quando eu viajo, eu me dou ao luxo de não atender celular. Salvo se eu ver que é uma mensagem importante de algum de vocês, ou do pessoal que me segue pela internet. Aí eu dou uma olhadinha na mensagem, eu tiro assim uns 10, 20 minutos que eu vou ao banheiro, aí eu dou uma olhada. Se for alguma coisa urgente, eu respondo. Se não for, ele vai ver que eu visualizei e nem respondi. Porque eu estou dentro do meu tempo. Mas ser bem-sucedido não significa você receber milhões de mensagens. Muito pelo contrário, isso é ser escravo. Entendeu? Ser bem-sucedido não significa você ter milhões de dólares. Seu ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares. Ser bem-sucedido não significa você ser reconhecido no mundo. Tudo isso que eu estou citando, irmãos, são aquilo que o apóstolo João disse. A ostentação dos meios de vida da pessoa, os prazeres que não se originam do Pai, mas se originam do mundo. Então isso não é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido significa você ter um nome no céu. Aí você começou a ser bem-sucedido. E eu acho interessante, irmãos, que esse nome no céu que você adquire é assim algo muito particular. É só você e Deus. Não adianta, eu não consigo me envolver nisso. Você não consegue se envolver no meu. Jesus só fala que chega lá, eu não vou mais chamar Edson Reis, quando eu estiver na Nova Jerusalém. Ele fala que tem um novo nome para todo mundo. Mas até lá o nosso nome está sendo registrado no céu. Isso é ser bem-sucedido.
Eu fico analisando, irmãos. Esses dias eu estava vendo, o pessoal às vezes fica brigando por igreja cheia, tal, porque igreja cheia significa, irmãos, assim, na verdade, e essa é uma das situações que eu analiso também muito bem. Igreja cheia, para quem tem essa visão e trabalha aí com essa questão dizimista, igreja cheia significa só dinheiro, não significa cuidar da vida das pessoas. É isso. Então, quando a gente trabalha dentro dessa visão, é muito importante. Eu estava esses dias almoçando, entrou um senhor e ele me deu um folhetinho. Está até na minha pasta ali o folheto. Aí eu olhei atrás para ver. Estava simplesmente escrito, Jesus te ama. Não tinha uma placa de igreja. Esse é o cara que evangeliza. Não tinha placa de igreja. Você entendeu? Ele estava trabalhando no centro de Campinas e não tinha placa alguma. Mas ele estava ali tentando evangelizar, levando a mensagem do evangelho para as pessoas. Esse é um cara bem sucedido. Agora pergunte se o mundo dá alguma coisa por ele. Não dá nada. É um trouxa que está aí perdendo tempo. Entendeu? É assim que o mundo vê. Agora, se ele chegasse numa Ferrari e distribuísse um folheto de Jesus te ama, alguém ia falar, opa, isso aí deve ter ido lá no Congresso dos Empresários. Foi lá que ele ganhou isso aí. Entendeu, irmãos? Então, a pessoa bem-sucedida é a pessoa que tem capacidade de valorizar os relacionamentos. É a pessoa que tem capacidade de ser leal aos bons amigos. Conta no seu dedo aí, irmãos, quantos amigos você tem. Roberto Carlos diz o seguinte, dá uma subidinha de um dedo nessa câmera para mim, varão, faz favor. Ele diz assim, só sumir o pianinho lá atrás, já vai estar bom, está no nível bom. Roberto Carlos, ele diz assim, irmãos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Obrigado. Essa música é do tempo que eu era criança. Conta no seu dedo quantos amigos você tem, irmão. Amigo. Ah, mas nós aqui no nosso grupo, todos nós somos amigos. Somos sim. Mas levanta para mim, qual de vocês tem coragem de contar todos os seus particulares, as suas reservas mentais, para quem está sentado do seu lado? Você percebeu? Quando a gente fala em amigo, amigo mesmo, é aquele que você confia que ele não é um boca aberta, que não vai espalhar a sua vida para os outros, que te consola, que te entende e que recebe aquilo que você está falando com a empatia que gostaria de ser recebido. Isso é amigo. Quando eu tinha Facebook, hoje eu não tenho mais, graças a Deus. Eu me lembro que eu cheguei em quase 5 mil amigos. 5 mil amigos. Mas se eu mandasse uma mensagem para qualquer um deles dizendo que eu precisava de $1, quantos você acha que apareceriam? Nenhum. Entendeu, irmãos? Então, ser bem-sucedido é você cultivar boas amizades. Amizade de verdade. Você fala assim, não, eu vou falar com fulano porque eu sei que fulano vai me ouvir, fulano vai me ajudar, e fulano não vai falar para ninguém. Eu estou quieto, eu vou ficar de boa, e ele vai ficar também. Aí você tem um amigo. Quando você encontrou esse cara, aí você encontrou um amigo. Por isso que a Bíblia diz que quem encontrou um amigo, né, encontrou um refrigério, uma água doce no deserto. Não é? Então essa é uma pessoa bem-sucedida. Não é? Uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem capacidade, irmãos, de conviver com os problemas e de conviver também com uma vida tranquila. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa bem-sucedida. Ele disse, eu aprendi a conviver com muito
e aprendi a conviver com pouco. Tem hora que eu sou apertado de cada lado, mas nunca sem me poder mover. Eu aprendi. É isso que Paulo disse, era uma pessoa bem-sucedida. Então você começa a compreender o que, irmãos? Que são valores que nos tornam pessoas bem-sucedidas. Não é o meu status quo. Não é o valor que eu tenho na minha conta bancária. Não é o carro que eu possuo. Nada disso te define. E nada disso me define. Muito pelo contrário. Se você fizer essas coisas serem seus servos, você já começou com um bom caminho. Agora, enquanto você for servo dessas coisas, enquanto elas definirem quem é você, você está num péssimo caminho. Então, ser bem-sucedido é isso. Ser bem-sucedido, irmãos, é ter uma vida despretensiosa. Uma vida que, às vezes, acontece algo de magnífico. Mas nem sempre vai acontecer. E às vezes não acontece, e a gente vai tocar do mesmo jeito. Ser bem-sucedido envolve a capacidade de nós lidarmos com imprevistos na vida. Os imprevistos acontecem. Irmãos, nossa vida não é linear. Jesus tinha um equilíbrio total sobre a vida dele. Mas nós não. É conforme eu citei o caso do jogador. Entrou em campo para jogar, estava bem. Deu um pico no cidadão, no coração dele, morreu. Entende? Talvez ele, quando saiu de casa, falou assim para a mulher dele, falou, ó, vamos terminar esse campeonato. Quando terminar, a gente vai tirar uma semana de férias, a gente vai passear com as crianças. Entendeu? Nossa vida é isso. Por isso que Tiago diz que a nossa vida é como se fosse uma bruma impelida pelo vento. É uma fumaça. Se você bobear, só cai aquela fuligem em cima de casa, igual aconteceu essa semana aí, com as queimadas que os caras fizeram lá em Ribeirão Preto. Então, irmão, ser bem-sucedido é tentar deixar que esses conceitos de ser bem-sucedido não te atinjam. É você procurar se colocar na sua vida. Você vai continuar fazendo a corrida, porque se você analisar a nossa vida, parece um cachorro correndo atrás do rabo. Se você olha o cachorro correndo atrás do rabo, é o maior barato. Porque tem hora que ele fica tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, que quanto mais nervoso ele fica, mais ele corre, mas ele nunca alcança. É mais ou menos o que Salomão falou. Se Salomão estivesse hoje presente, ele ao invés de dizer que era um esforço para alcançar o vento, Salomão dizia que era um cachorro correndo atrás do rabo. E as pessoas vivem assim. As pessoas vivem assim. Esses dias um rapaz me procurou e falou assim, professor, estou muito triste, estou muito chateado, queria ver com o senhor se é possível me ajudar, né? Porque como eu presto consultoria no escritório, eu queria que o senhor me ajudasse. Eu fui desempregado, fui mandado embora. Eu olhei para ele, falei, mas como é que eu posso te ajudar? Eu queria entrar com a causa. Bom, aí já ficou mais fácil. Aí a gente pode levar isso para o escritório, vamos analisar e tal, mas exatamente qual é o seu problema? Porque eu não podia perder meu emprego. Quer dizer, a vida desse cidadão estava definida em quê? No emprego, irmão. O emprego dele definia a vida dele. E eu pergunto, o que é que define a sua vida? O que é que define a sua vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem define a minha vida são meus filhos. Eles vão crescer, irmão, e vão casar. E vão embora. E alguns vão te colocar num asilo depois. Principalmente se você tiver alguns bens. O que é que define a sua vida? O que define a minha vida é a minha mulher. Ela pode ir embora amanhã. O que define a minha vida é o meu marido. Ele pode ir embora amanhã.
O que define a minha vida é a minha profissão. Ela pode ser substituída pela inteligência artificial. O que é que define a minha vida? É aí, irmãos, que está, sabe, o fio da navalha. Nossa vida tem que ser definida por um relacionamento com Cristo. As intempéries do mundo, os terremotos na vida, eles não podem nos definir. Porque se nos definirem, nós estamos perdidos. Eu estava analisando esses dias. Você imagine. Quando a gente faz coisas ou pessoas nos definirem, sabe qual é a única palavra que vai resumir isso? Sabe qual é a palavra? Decepção. Decepção. Imagina aquele cidadão que trabalhou 35 anos numa firma. Vou pegar um exemplo local aqui. Vamos pegar, por exemplo, né, a Mercedes. A Mercedes, se você for lá no bairro industrial, lá onde o pastor Felipe trabalha, pega o tamanho daquilo ali. Pega o tamanho daquela empresa. Ela resolveu, irmão, mudar. E quem tinha a vida definida pelo emprego lá? Quantos ficaram desempregados, pastor Felipe? Muitos, né? Umas 700 pessoas. 700 pessoas que tinham a vida definida pela Mercedes-Benz. E aí? Né? Então notem que nós não podemos ter a nossa vida definida por coisas. Porque um belo dia, irmão, se você está tendo a sua vida definida pelo emprego, um belo dia você chega lá para trabalhar e o cara fala assim, o guarda na portaria, eu estou falando isso dando risada porque já aconteceu comigo. Guarda na portaria fala assim, você passa o crachá, naquele meio tempo passava o crachá, hoje é digital. Você passava o crachá, seu crachá não passava. Aí já corria, né, o boato, não tinha o WhatsApp, mas já corria na rádio, chamava-se a Rádio Peão, né? Você passava o crachá, irmão, o crachá não passou, a Rádio Peão já comentou que está tendo facão, você ia lá falar com o guarda falou, encosta aí, dali a pouco estava você e mais um montão de gente encostado ali, esperando. Irmão, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Dá um gelo, não dá, varão? Dá um gelo. Porque você começa a falar assim, caramba, velho, tinha acabado de comprar um carro acreditando na empresa. E quem trabalha em firma boa compra carro zero, com zero de entrada para pagar entre 60 meses, porque ele está acreditando que ele vai ficar na empresa a vida inteira. Ou seja, ele definiu a vida dele, ele jogou um projeto de vida de 5 anos da vida dele na empresa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmão, a gente tem que ter equilíbrio nisso daí, sabe? Um belo dia você chega lá, o cara contrata um estagiário. Estagiário começa a trabalhar com você, tal, sangue novo. Fez uma pós em Harvard. Quando pensa que não, ele vira seu chefe. E ele fala assim para você, lamento, mas é que a empresa está passando por um momento de reestruturação. Essa é a palavra mais bonita que se usa para mandar o cara embora, sem o cara saber por quê. A empresa está passando por um momento de reestruturação. Infelizmente, seus serviços não são mais necessários. Aí o cara fala assim, bom, isso significa que eu estou sendo mandado embora. E aí, irmão, ele pautou a vida dele naquilo ali inteiro. Imagina a mulher, irmãos. Ela pautou a vida dela na casa, no relacionamento. Eu, às vezes, atendo caso de mulheres, e mulheres até que não são feias, não. Mulheres bonitas. Ela diz assim, meu marido foi embora e me largou com 4 filhos. Quer dizer, ela acreditava que os 4 filhos seriam o fator que definiria a presença do marido. E aí, uma mulher dessa faz o que da vida? Ela fica sem chão.
Mas onde ela está pautando a vida dela? Porque ela é uma boa dona de casa. Então, queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado onde nós estamos pautando a nossa vida. Sabe? Eu, como pastor, nesse tempo todo, eu já falei para vocês, eu já tive várias ilusões. E já tive várias decepções. Eu, quando era mais novo, eu achava que ter sucesso era ter uma igreja grandona. Se eu quisesse estar numa igreja grande, e isso eu falo com todo respeito ao Ministério Elim, nós não teríamos nos desligado do Ministério Elim. É um ministério que tem 318 milhões de membros. Não teríamos nos desligado. Então nós somos expulsos de lá, pastor? Tem umas más línguas da internet que falam essa besteira. Não, nós saímos por acordo pastoral. Mas valeu a pena? Eu acho que quem está tentando servir a Cristo apenas valeu. Se eu quisesse projeção, se eu quisesse ir para a Inglaterra fazer curso, eu tinha todo o direito de ir, como pastor da igreja. Mas é isso que me define? Não é isso que me define, irmãos. Não é? Jesus poderia ter sido o melhor político da época. Paulo poderia ter sido um grande político. Paulo era amigo de Sêneca. Sêneca era o tutor de Nero. Então, veja, mas o que foi que definiu a vida de Paulo? Paulo disse assim, que tudo no mundo para ele era considerado como refúgio. Por quê? Para alcançar Cristo. Para alcançar Cristo. Tá? Então, é isso que deve nos definir. E o texto prossegue. Mais um. Os irmãos de Jesus disseram para ele ir se mostrar para o mundo. Por quê? O texto é claro, porque não criam nele. Os valores dos irmãos de Jesus não eram os mesmos valores dele. Os valores dos irmãos de Jesus era marketing. Depois que eles vieram a crer em Jesus. Então é por isso que eles falaram, vai para lá para o mundo ver você quem você é. Eles não acreditavam em Jesus. E aí eu trago de novo a mesma pergunta que eu fiz. Não é? Jesus não definia a vida deles. A vida deles era definida por um status dentro do sistema religioso judaico. E a nossa é definida por quem, irmãos? Por quê ou por quem? Essa é a grande pergunta. Próximo. Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. Olha só, irmãos, como Jesus, ele trabalha, né? Como ele não é inconsequente, como ele não é vaidoso. E Jesus também aqui, ele não tem consigo uma atitude de comiseração. Não. Tipo assim, ai, coitadinho de mim, se eu for lá em Jerusalém eu vou morrer, mas vocês não sabem o que vai acontecer, né? Coitado de mim. Não. Jesus, irmãos, ele tinha atitude, ó. É o tempo de vocês querem ir para a festa? Vão, eu não vou. Jesus sabia dizer não. Principalmente nesse momento que a gente vive aí do politicamente correto, as pessoas não sabem dizer não. E aí às vezes acabam se prejudicando por causa disso. Vamos lá. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia, porque testemunho que as obras dele são más. Ou seja, Jesus tinha posição, irmãos. Ó, vocês são politicamente corretos com o sistema judaico. Eu não sou. Então o mundo não odeia vocês, mas eles me odeiam. Jesus andava à margem do sistema. Jesus sempre estava ali debatendo com os fariseus, com os saduceus. Então o pessoal odiava ele. Agora os irmãos dele não. Então é fácil. Tem um ditado que diz que qualquer um que levanta a cabeça acima da multidão pode ser decapitado.
Tem outro ditado que diz que ninguém chuta cachorro morto. Os irmãos de Jesus, ó, o sistema judaico, ninguém estava nem aí. Mas Jesus importava. Esse é o ponto. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Mas não publicamente, mas em segredo. Irmãos, eu acho fantástico esse texto. Jesus, ó, vocês vão para a festa. Vão vocês. Eu não vou. Aí eles chegaram na esquina, Jesus falou que sabe de uma coisa? Agora eu vou. Jesus tinha atitude, irmão. Jesus não mentiu para eles. Eu não vou com vocês. Porque com vocês, imagine, cidadão, você principalmente quem já foi jovem, e esse é um conselho para os jovens, né? Cidadão fala, oh, vamos ali pular o muro do vizinho para pegar umas laranjas. Aí vai todo mundo lá, os bobinhos vão todos lá. Chega lá, pula o muro do vizinho, o vizinho sai de lá de chumbinho, dá neles. Depois que eles forem embora, o vizinho faz o quê? Vai dormir. Aí o outro mais esperto vai lá, pula sozinho e pega. Porque ele sabe que acabou o perigo. Então, Jesus, ele sabe que se ele vai com os irmãos dele vão fazer alarde, vão ficar lá, oh, faz um milagre aí. Faz um milagre aí, vamos lá, vamos começar. Eles queriam ser os agentes de marketing de Jesus. Jesus falou, não preciso disso. Minha hora não chegou. Ele subiu, mas olha aí, ó. Não publicamente, mas em segredo. Assim, eu vou ficar na minha. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa o seguinte, Jesus sabia o que o povo dizia dele. E ele não queria provocar comoção. Nós também precisamos pensar na atitude que nós devemos ter nesse aspecto. Ou seja, por que eu tenho que contar minha vida para todo mundo? Você já percebeu que tem gente que é boca aberta? Conta a vida para todo mundo, irmão. E não só conta. Tem uma ferramenta chamada Facebook. O cidadão, ele está lascado. Mas ele vai com uma paisagem bonita e faz uma selfie. Ele vai lá no Brás. Não precisa nem ir no Brás agora, porque tem o pessoal que passa na rua vendendo aqueles relógios pesadão. Aí ele vai lá, compra aqueles relógios pesadão. Tira foto. Ele começa a expor a vida dele para todo mundo. Aí quando alguém pula a casa dele e assalta, ele não sabe por que foi. Oh, mas como eu sou um cara sem sorte, pularam aqui e assaltaram minha casa. Então, irmãos, nós não precisamos expor a nossa vida para todo mundo. Nós também temos a nossa reserva pessoal. Nós precisamos acreditar no que nos define. Quem define minha vida? É Jesus. Isso aqui então não interessa para o pessoal. Coloca uma coisa na sua cabeça, irmão. Toda vez que você fala da sua vida para alguém, acontecem duas coisas. Primeira, você corre o risco de cair nas redes. Porque tem gente que de maldade, ele não usa seu nome, mas ele diz, ó, eu conheço um irmão barbichinha, que usa cavanhaque, que era amigo de um cujo qual gostava de tomar conhaque, e eu não sei se ele ainda continua tomando. Aí todo mundo sabe, os amigos em comum falar, esse cara aqui só pode ser fulano. Não é? Porque ele está contando a vida dele à toa. Não precisa contar. Era o que Jesus Cristo estava fazendo aqui. Jesus acreditava em si mesmo. E ele acreditava no Pai. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos, é acreditar no que nos define. Eu não preciso que as redes sociais digam quem sou eu. Porque o ser humano é mau por natureza. O ser humano, o negócio dele, irmão, é te atacar. Sempre vai ser assim. Principalmente se você tiver um mínimo de sucesso. Sabe? Então, o que? Respondendo Instagram,
Agora não responde mais o X, porque o X saiu do Brasil. Mas perde muito tempo com isso. Buscando o quê? Buscando uma definição para si. Irmão, quando você tem a cabeça feita, quando você sabe quem você verdadeiramente é, acabou a história. Você não precisa que ninguém te defina. Os fatos que vão acontecer na sua vida, não são eles que te definem. Se você acredita naquilo que você crê, como Jesus acreditava, é isso que vai definir você. Quando Jesus terminava de pregar, normalmente o pessoal falava assim: eu nunca vi um cidadão pregar como esse. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que ele pregava diferente dos escribas e fariseus. Ele pregava como quem tinha autoridade. Esse aí era o Jesus, que o que definia ele era a relação dele com o Pai. Então nós temos que evitar, irmãos, esses sentimentos que eu dispus aqui, que não tem nada a ver com a personalidade de Cristo. Sabe? Essa vaidade, essa intempestividade, essa autocomiseração, a inconsequência, tudo isso. A gente tem que procurar analisar, parar, pensar um pouco mais. Respira. Está diante de uma situação difícil, irmão? Respira. Para, respira. Toma fôlego. Toma fôlego. Por que isso? Porque você vai conseguir pensar um pouco melhor. Enquanto você não fizer isso aí, você só vai entrar para esse lado. Da vaidade, da inconsequência, da autocomiseração. Você entendeu? Você vai entrar para esses ângulos aí. Agora, se você parar, respirar, começar a pensar um pouquinho, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Você vai conseguir fazer a sua mente oxigenar. Sabe? Ah, eu não posso falar com você agora não. Eu estou com um problema aqui. Tá, resolveu o quê? Ficaria diferente se a pessoa primeiro falasse: olha, eu tenho um cheque para você aqui de 10 mil reais. Ele, com todo o problema do mundo, ouviria. Não é? Então, irmão, a gente tem que ter cuidado com essas coisas aí. Nós temos uma riqueza muito grande na nossa alma, que é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. É isso que nós temos de maior riqueza, irmão, e que ninguém consegue tirar de você. Você pode sair daqui para o final do mundo. As pessoas podem te pilhar na internet. O cara pode te jogar na cova dos leões. O cara pode tentar destruir a sua reputação. O que importa é quem Jesus é na sua vida. É isso. Quando a graça nos atinge, nós aprendemos que o que vale para nós é o nosso relacionamento com Cristo. É isso que vai nos definir. Seja aqui em Campinas, seja em United States, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja onde for. Eu sou definido pela minha crença naquele que morreu por mim e foi levantado. Deus abençoe vocês.